Não há, Senhor, não há, Senhor. Aleluia, Senhor. Não há nada, Senhor, que possa queimar em nossos corações se não for o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós não queremos ser limitados, não, Senhor. Nós queremos ir além, Senhor, das nossas capacidades, Senhor. Muito além, Senhor. Aleluia, Jesus. Vai liberando esse Espírito aqui nessa noite, Jesus. Vai liberando, doce. Vai liberando, Senhor. Aleluia. Vai passeando em nosso meio, Senhor. Vai quebrando as barreiras dessa hora, Senhor. Quebra as barreiras agora, Senhor, que limitam, Senhor, a nossa profundidade com o Senhor. Aleluia. Não permita, Jesus, que venhamos andar em águas rasas, Senhor. Não permita, Senhor, que deixamos a cura passar ao nosso lado, Senhor, e não venhamos desfrutar uma realidade que seja em nós primeiro, Senhor. Aleluia, Jesus. Vai liberando, Senhor. Vai liberando, Jesus. Vai liberando, Senhor. Vai liberando algo grande nessa noite, Jesus. O Teu sobrenatural, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que hoje é a noite de cura, Senhor. Aleluia, Senhor. Vai quebrando, Deus, toda a doutrina que está em nossos corações, Senhor. E coloca a sã doutrina, Senhor. A sã doutrina, Senhor. Aleluia, Senhor. O Evangelho da liberdade, Jesus. Onde possamos manifestar, Senhor, a Tua grandeza, Senhor. Aleluia. Levanta as Tuas mãos para Ele nessa hora. E começa a dizer que você não quer ficar no raso. Aleluia. Não espere alguém dizer para você, diga para Ele: Jesus, eu quero mais fundo, Senhor. Eu quero entrar na revelação, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa presença, Senhor, que está em nosso meio, Senhor. Obrigado por essa presença. Te adoramos, Senhor, e bendizemos o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Ofereço uma adoração extravagante nessa noite, irmão. Aleluia. Não deixe porque a música diminuiu, você possa diminuir a intensidade. Não permita. Não permita que o espírito da adoração não saia dos teus lábios. Aleluia. Não permita que o teu levantar de mãos, aleluia, não seja algo genuíno. O Senhor está procurando alguém que faça um aceno para Ele e diga: eu estou aqui, Senhor, me ache nessa noite. Aleluia. Aleluia. Nos ache nessa noite aqui, Senhor. Encontra nessa noite aqui, Senhor. Encontra corações adoradores nessa noite aqui, Senhor. Aleluia. Mais além, Jesus. Mais além, Senhor. Mais que a canção, Senhor. Mais que a canção, Jesus. Aleluia. Mais que a canção, Senhor. Nos faça queimar, Jesus. Aleluia. Que o nosso coração possa queimar por Ti, Senhor. Algo intenso, Senhor. Algo intenso. Algo intenso. Aleluia. Ei, Senhor. Eis aqui o Teu povo, Senhor.
Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos achar nessa noite aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor jamais vai deixar evasivo, Senhor, aquele Deus que decide então se colocar na esfera da adoração, Senhor. Aleluia. Vai tomando o teu lugar devagarzinho, não perca por nada esse espírito de adoração. Deixa eu chamar os profetas, amém? Profetas e profetisas do Senhor, venham. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa noite, amém, irmãos? Eu queria que você estendesse a mão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Estenda a tua mão sobre esses profetas aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós declaramos que daqui sairão, Deus, ministros do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, que através, Deus, desses moços aqui, Senhor, dessas jovens aqui, Senhor, muitos serão alcançados, Senhor. Pai, nós declaramos aqui uma geração bendita, Senhor. Que a nossa fé, Deus, seja a fé deles, Senhor. Que a nossa fé, Deus, seja, Deus, impulsionada por eles, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós declaramos, Senhor, que através dessa geração aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a doçura do Teu Espírito, Senhor, e essa pureza, Senhor, nos alcance, Jesus. Nos alcance, Senhor, que nós sejamos impactados por essa pureza aqui, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós declaramos, aleluia, Senhor, sobre esses moços aqui, Senhor. Aleluia, Senhor. Que aleluia, Senhor, que eles não serão, Deus, serão muito melhores que nós, Senhor. Serão melhores que nós, Senhor. Serão muito melhores que nós, Senhor. Que a aula, Deus, que eles venham até lá em cima, seja um culto ao Senhor, Deus. Que eles possam ser instruídos para a vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Suba com as pros, devagarzinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Deus, pelos corações fiéis nessa terra, Senhor. Nós abençoamos, Deus, através da Tua palavra, Senhor, os dizimistas, ofertantes deste lugar, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor, Deus que prospera, Senhor, é o Senhor que repreende o devorador, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, muitas vezes mais, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós temos visto alguns testemunhos assim, poderosos no Senhor, do que o Senhor tem movimentado. Eu queria saudar alguns visitantes nessa noite aqui. Nós temos a Natália. Amém. Glória a Deus. O Marlon. Amém. Ah, tá ali. Ô, querido, seja bem-vindo. Aí tem a Andressa e a Flávia, né? Andressa e a Flávia. Amém. Glória a Deus. Bênção pura. Tem a Samara também. Samara é a bênção do Senhor. Amém. Como é que nós recebemos eles, queridos, aqui nesse lugar? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém, irmãos? Faltou um. O Everton. Everton, é isso? Everton, em nome de Jesus, o teu nome não foi esquecido. Aleluia. Quem escreve os nossos nomes é o Senhor. E quando a gente pensa que o Senhor esqueceu de nós, nós olhamos para o lado e percebemos que existe um anjo do Senhor sempre apontando para nós. E nós não vamos passar dessa terra sem sermos lembrados pelo Espírito Santo. Nós não vamos passar. É por isso que o Senhor nos traz a memória. Aleluia. Jesus nunca vai deixar que nós venhamos passar nessa vida se nós tivermos um coração disposto a oferecer algo para Ele. E que nós sejamos sacrifícios vivos nessa noite aqui. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você estendesse a mão sobre esse lugar nessa hora. Me ajude a tirar a palavra dessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus.
Que essas mãos estendidas agora, Senhor, sejam instrumentos do Senhor para que a verdade seja liberada, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, libera essa unção, Senhor. A unção que traz a cura, Senhor, dentro da Tua palavra, Senhor, e que ela possa fluir, Senhor, nos nossos corações essa noite. Nós clamamos por Ti, Abba. Que o Teu Espírito possa, Deus, passear em nosso meio, Senhor. E liberar de gotículas de amor através, Deus, da verdade que liberta, Senhor. Aleluia. Senhor, nós somos, Deus, tão imerecedores, Senhor. Mas a Tua graça, Senhor, só ela, Senhor. Ela é suficiente, Senhor. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia. Aleluia. No livro de Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Aleluia. Aleluia. Obrigado, doce Espírito. Obrigado, Senhor. Diz assim a partir do versículo 1. Você fendestes o céu e descestes. Seus montes tremessem na tua presença. Como quando o fogo que inflama gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. De sorte que as nações tremem na tua presença. Quando fizeste as coisas terríveis que não esperamos, desceste. E aos montes tremeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daqueles que com alegria praticam justiça. Aqueles que lembram de ti, aos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como folha em nossas iniquidades e com o vento que nos arrebata. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se despedace e se detenha, porque escondes o teu rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu é o oleiro, e tudo, e todos nós, obra de Tuas mãos. Obra das Tuas mãos. Profeta Isaías estava tentando deixar um recado de Deus à nossa parte. Quando nós começamos a buscar o Senhor, nós temos às vezes algumas convicções. E uma das convicções que nós temos é quando nós recebemos Jesus, que nós estamos praticando justiça. Que nós estamos praticando justiça. Então, nós começamos a caminhar. E o Senhor começa a liberar algumas coisas. Algumas ferramentas. Nos coloca ao nosso derredor algumas pessoas. Nós começamos a ser impulsionados para conhecer um pouquinho mais do Senhor. E quanto menos nós percebemos, nós começamos a olhar então para algumas coisas que estavam escondidas em nós. Um curativo. A palavra está dizendo que o trapo de imundícia
É um curativo que é feito em cima de uma iniquidade, em cima de um pecado que foi gerado, foi escondido. Ele foi fechado. E muitas vezes então a gente olha por baixo de um vestuário que está sendo gerado um curativo e não enxergamos aquilo que Deus quer nos mostrar. Jesus, ele passou por essa terra tentando mostrar uma justiça que os homens não o conheciam. Os homens não o conheciam. Por isso que a justiça dele não se fez conhecida em muitos lugares na terra. E quando nós não enxergamos aquilo que está por baixo do curativo, quando nós não percebemos que existe alguma coisa que não foi liberada, que não foi limpa ainda, que não passou pela água oxigenada do Espírito, então a cura que deveria ser expansiva, expandir para o nosso corpo inteiro, muitas vezes ela não acontece. Passa alguns anos dentro da igreja e nós começamos a pensar que o Senhor começou a fazer em nossa vida. E a vida de Deus, em muitos momentos, ainda não começou em nós, da maneira como o Senhor gostaria. Quando o Senhor começou a liberar sua palavra sobre a terra, jamais Ele quis que nós pegássemos uma parte sequer da palavra e nós não expandíssemos isso. Jamais o Senhor quis que nós pegássemos alguma coisa e não compartilhasse. O Senhor jamais vai fazer alguma coisa em nossa vida, queridos, se não for por inteiro. Uma obra completa. A maioria das coisas que nós recebemos de Deus, Ele funciona como uma herança, não porque nós merecemos. Nós nascemos já incumbidos de receber uma herança, porque nós somos merecedores, não. A maioria das vezes, quando nós recebemos uma herança, é porque o nosso pai ou a pessoa que está gerando aquela herança, então, ele trabalhou e foi gerando aquilo e nós simplesmente nascemos. Nós nascemos debaixo de uma paternidade, então, Deus, pela infinita graça, Ele nos libera uma herança. E uma das coisas que o Senhor queria deixar para nós como herança, foi o profundo processo de cura, através da limpeza da iniquidade que nós colocamos na nossa vida. Porque nós necessitamos dar resposta em cima daquilo que nós vemos. Nós precisamos multiplicar. Nós precisamos entender na íntegra. Parece que às vezes a nossa alma fica competindo com a mensagem e nós recebemos às vezes palavras de muita revelação e a nossa alma fica competindo com a mensagem, com dificuldade de entender o que o Senhor quer comunicar. Parece que às vezes a nossa alma, ela monta um tribunal dentro de nós mesmos e nós começamos então a determinar o que é bom para nós e aquilo que não é bom. E quando nós entendemos alguma coisa, nós comemoramos aquilo. Nós precisamos medir o tempo todo e permitir que o Senhor exerça com liberdade em nosso coração para que venha medir as nossas motivações, as nossas intenções e até as nossas atitudes. Nós precisamos permitir que o Senhor entre e tire a medida e nos diga com clareza quem nós somos de verdade. Como está a nossa prática de justiça e como nós temos praticado a justiça. Nós não podemos ser cristãos clássicos que olhamos para o passado como um filme antigo que a gente olha e começa a ter algumas lembranças e o vento levou. Nós olhamos há
20, 30 anos atrás. E nós queremos viver o evangelho daquele tempo que nós olhamos, então, parece que a palavra do Senhor não está se renovando, não está trazendo novidade de vida. E o Senhor, Ele quer renovar cada manhã. Esta é a palavra. O Senhor tem o desejo que nós venhamos se renovar. E num sentimento de se mover dia após dia. O Senhor desafia que a nossa revelação fique olhando sempre uma estação à frente. Que a palavra liberada venha nos conduzir para um lugar. Que quando chegar o inverno da nossa vida, a gente esteja preparado. Quando chegar a primavera, nós sabemos que existe perfume, existe flores. Que os pássaros fazem seus ninhos. A palavra do Senhor, Ele quer nos levar a todas as estações, que nós venhamos entender o tempo e o momento e a hora de nós se movimentarmos. O Senhor quer desafiar em nossos corações algumas coisas muito extravagantes, muito desafiadoras. Mas parece que às vezes quando a gente começa a entrar nesse lugar, existe sempre alguém taxando de heresia, determinando o padrão que nós deveríamos andar. Porque o nível de revelação é alto, queridos. É necessário que nós venhamos então mergulhar nessa revelação e tentar absorver. Existem homens que passaram nessa terra e deixaram um legado muito tremendo. Um desses homens foi um homem chamado Caleb. Nós falamos semana passada de uma multidão, 3.500.000 pessoas que estavam querendo atravessar o deserto, mas um homem, nem Moisés conseguiu fazer isso, mas um homem conseguiu fazer isso, um homem chamado Caleb. Josué e Caleb, como nós sabemos, foram os dois homens que entraram na promessa. Mas um homem chamado Caleb, ele conseguiu calar uma multidão de 3.500.000 pessoas, através de uma palavra liberada. De um povo que só criticava. Números capítulo 13, versículo 30, ele fala isso. Então Caleb, fazendo olhar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente e apoderamos-nos dela, porque bem podemos prevalecer contra ela. Isaías, se você quer abrir, abre ali Isaías 4. Abra Isaías 4. Aquele povo que estava olhando Caleb, provavelmente Caleb estava num lugar desnivelado, porque você imagine um povo inteiro poder enxergar um homem chamado Caleb, ele poder liberar isso. Ele estava trazendo uma palavra de ânimo, ele estava dizendo: olha, nós sabemos que temos adversidade, nós sabemos que temos problemas pela frente, mas subamos. Ele estava dizendo: não fiquem no nível raso, não fiquem. Se desafia a entrar num lugar, sabemos que tem perigo, nós sabemos que tem bênção. Isaías capítulo 4, versículo 5. E criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião e sobre as assembleias dela uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante à noite, porque toda a glória se estenderá do céu. E também haverá um dia, um pavilhão à sombra contra o calor, e para o refúgio, esconderijo contra as tempestades da chuva. Esse povo estava experimentando tudo isso. Um dossel que o Senhor está falando, estava falando de um adorno sobre o altar. É algo que Ele colocou. Mas no mesmo ambiente que existia um altar levantado, um dossel, algo que estava sendo preparado pelo Senhor. Alimento. À noite existia o calor para aquecer. Durante o dia a sombra. E sobre o altar estava ali um processo de incenso que não parava nunca. Mas nesse mesmo ambiente existia um espírito de reprovação. Um dossel era algo que Deus tinha colocado sobre o lugar.
A maioria das pessoas não esperam que alguém possa se levantar numa palavra de confronto. E quando o confronto ele não vem de uma maneira correta, ele só vem ao entendimento como se fosse uma afronta. Sabe qual é a diferença? A pessoa que te confronta, ela te ama. Mas aquela que te afronta só quer te expor. Ela só quer te expor. Quer expor a tua doença, o teu pecado, o teu problema, a tua situação. Ela não quer te amar, ela quer te expor. Isso é uma afronta. Mas o confronto, queridos, é para quem tem amor. Quando alguém te diz, não vá por esse caminho, não vá. O objetivo maior é dizer, olha, se você for, existe um abismo, algo perigoso. Mas quando alguém se aponta dizendo, você não vale nada, porque você está indo e você está gerando uma afronta ali, ela está expondo você. Existe uma diferença muito grande. Muito grande. O Senhor estava liberando um processo de uma geração para que venha tomar posse da bênção. Este lugar pode ser este lugar, porque a igreja também é lugar de proteção, queridos. Quantos nessa hora, nesse exato momento, exatamente nesse segundo, estão se perdendo, estão se drogando nessa hora? Estão se prostituindo? Quantos nessa hora estão morrendo? Quantos nessa hora? Quantos? Nesse microsegundo agora? Então, se você está aqui, Deus ele está colocando uma cobertura sobre sua vida. Está colocando um calor ao redor de ti para que você não morra na estação de inverno. Sabe qual é o inverno? É quando vem o problema e você precisa se proteger melhor. Quem de nós não passa os invernos da nossa vida? Quem de nós não passa uma estação rigorosa que precisa de mais da proteção do Pai? As estações foram criadas para que nós venhamos se movimentar, se preparar para ela. Nós temos algumas futuras mães aqui nesse lugar. A Dagmar, a Olana e a Débora. Que a gente saiba. É um perigo vocês ficarem perto delas, mulheres. Mas a estação que Deus está preparando para elas é uma estação nova. É uma estação onde elas vão enfrentar um tempo de cuidado e ainda vão perceber do que significa dependência. De poder pegar uma criança no colo e ela está totalmente dependente de você e precisando de cuidado. Mas vai chegar um tempo que os filhos e as filhas deles vão crescer. E vão querer descobrir coisas. Então, se os pais prepararam a semana passada, semana retrasada e assim por diante, nós apresentamos algumas crianças aqui nesse lugar. Nós estamos declarando sobre elas que existe uma cobertura sobre elas. Mas nada adianta nós entregarmos essas crianças para o Senhor se os pais então decidem fazer algumas coisas. Sabe, queridos, essa proteção que Deus estava falando, ele começou a gerar em muitos tempos dentro da Bíblia. Nós temos um exemplo de um homem chamado Davi. Davi, ele era ungido, mas ao mesmo tempo ele era rejeitado. Logo depois ele também foi perseguido. A rejeição começou lá
própria casa natural. Nós falamos semana passada que o primeiro gigante que Davi enfrentou foi os próprios irmãos. O evangelho, queridos, em situações como essa, deveria ser sempre o evangelho da esperança, nunca do desespero. O desespero, ele é algo contrário à esperança, porque uma pessoa que não tem esperança, ela se desespera. É uma palavra contrariando aquilo que diz o Senhor. A fé está lá em Hebreus capítulo 11. A perseverança também, ele produz paciência e assim por diante. Porém, todas as vezes que nós passamos por alguma situação que o Senhor quer fazer em nosso coração um avivamento, na maioria das vezes vem junto um sofrimento. Alguém paga o preço, alguém paga preço de lágrimas. Não é privilégio algum entrar num ambiente onde alguém somente apontou o dedo, num processo contrário, vindo de perseguição. Não é privilégio de alguém entrar nesse lugar apenas passando por esses sinais de apontamento. Pelo contrário, o Senhor, o tempo todo, Ele foi liberando sobre nós uma expectativa. O Senhor tem expectativa dos seus filhos. Toda a criação aguarda ardentemente com expectativa, a manifestação dos filhos. Significa que o Senhor tem expectativa a nosso respeito. Quando nós criamos nossos filhos, nós temos expectativa que os nossos filhos venham se tornar um grande homem, uma grande mulher, uma pessoa de bem. E muitos de nós dizemos assim: cara, meu pai deixou uma coisa boa, deixou alguma coisa que ninguém pode tomar de mim, deixou um legado, um rastro. Mas se nós olharmos um pouquinho mais adiante, nós vamos perceber que aquele que segue os passos de Jesus, mesmo que seu pai natural tenha passado um legado bom, nós vamos ver que a probabilidade de nós alcançarmos o céu é 100%. Seguir a Cristo, queridos, não pode ser uma opção. Eu posso ou não posso seguir? Não pode ser opcional. Significa que eu não posso seguir um dia, no outro dia eu me esquecer totalmente. Não é um caminho sem volta, queridos. Se nós tivermos que voltar, seja fazer o caminho de volta então, para nós recolhermos alguns lixos que nós deixamos. Mas de imediato nós voltamos e olhamos para onde o Senhor nos tem nos apontado. E nós caminhamos e andarmos, crescendo em graça, crescendo em conhecimento. Sabemos que a nossa conduta, ela vai falar a muitas gerações. A geração futura, ela está lendo as nossas motivações. As nossas gerações estão lendo os nossos corações. A gente fala assim, que a primeira Bíblia de uma pessoa que está ao nosso redor é a nossa vida. Depois ela vai ler a sua palavra. A primeira. Sabe, queridos, sabe qual a diferença de um homem que falava face a face com Deus, chamado Moisés, e um outro homem chamado Caleb? Os dois eram ungidos do Senhor. Um tinha uma revelação enorme de escrever os Pentateucos, mas Caleb tinha uma mente de conclusão. Ele tinha uma mente
onde mostrava o outro lado da travessia. Nós precisamos ter essa mente, queridos. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de concluir, amém? Uma mente de conclusão, aquele que entende que o Senhor jamais vai deixar a gente pelo meio do caminho, sem completar o que Ele está fazendo. Pessoas estão sendo moldadas porque se permitem deixar ser moldadas. Nós temos a Fran e a Janete que estão na casa do oleiro em Itajaí, sendo trabalhadas lá, e o nome já é propício, a casa do oleiro. 7 dias apanhando a palavra. A maioria das vezes que nós somos formatados quando nós passamos pelo fogo, pela água. Sabe qual é a notícia? Não é qualquer barro que forma um vaso. Não é qualquer barro. Mas se nós deixarmos a misturinha certa, pode ter certeza que o Senhor pega o pó e forma a liga, e Ele formata. Parece contradição, mas não é. Porque nós sozinhos, sem a graça do Espírito Santo, nós somos apenas o pó. Apenas o pó. E nós vamos sentar por nós mesmos, montar um vaso e ele vai cair. Mas se nós pegarmos a mistura do Espírito, acredite, a liga vai acontecer. O Senhor jamais vai deixar de firmar o seu propósito. Jesus jamais vai deixar a gente entrar no lugar sem nos levar para um propósito. Abra sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Me ajude aí, querido. Glorifique o nome do Senhor. A benignidade do Senhor jamais acaba, e as suas misericórdias não têm fim. No 23, renova-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor e a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que o esperam por ele. Para a alma que o busca, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade, e que se ausente, e ele sozinho, e fique calado, porquanto Deus está sobre ele. Põe a boca no pó, deixa que ainda haja esperança. Dê a face ao que te fere, e farte-se naquele que afronta. Pois o Senhor não rejeitará para sempre, embora entristeça alguém, contudo terá compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Aleluia. Pensa numa palavra que Deus liberou. Jeremias é considerado o profeta chorão. O pastor Luiz Hermínio, eles têm passado para a gente que o homem que não aprende a chorar, ele tem algumas dificuldades. Jeremias, ele passava por mais tipos diversos de perseguição. Tem lugares que homens com esse espírito de Jeremias conseguem entrar através de um relacionamento, de um processo profundo de intimidade. Então os destinos são clareados. Quando nós entendemos a resistência, não está relacionada à revide. Se nós olharmos para Jeremias, o tempo todo ele se submeteu ao rei.
mesmo quando ele tinha uma palavra de confronto. Essa é a grande diferença a esse reinado e ao reinado de Ezequias, melhor dizendo. A grandeza está relacionada à nobreza, e a nobreza nos reafirma a obra da cruz. Uma atitude nobre, ela pode falar que mais que 1000 palavras. Uma atitude nobre, ele fala muito mais que 1000 palavras. A nobreza é algo tão grande que Jesus, quando ele passou pelo processo da cruz, ele deixou alguns legados de nobreza que os homens até nos dias de hoje não conseguem entender. Muitas pessoas estão sem entender uma atitude de nobreza, mesmo dentro do território chamado Reino de Deus. O Senhor jamais vai invadir, Ele vai aguardar uma decisão. Então, quando nós decidimos, Ele vai dar o comando. Quando nós startamos uma decisão, então o Senhor vai dar o comando. O Senhor dará a ordem aos seus anjos, não é isso que diz a palavra? A nosso respeito? Uma decisão nossa starta. A maioria das vezes que nós recebemos uma revelação alta, não é quando nós estamos num alto grupo, num grupo maior. A maioria das vezes nós recebemos isso sozinho. A maioria. Nessa semana nós estávamos aqui na sala de oração. E eu estava conversando com os irmãos a respeito de honra. E a gente conversando, eu dizia, olha, a maioria das pessoas consegue honrar, não quando a pessoa está presente, mas quando ela não está presente. Sabe, queridos, isso é tão tremendo porque você se coloca num lugar de nobreza diante de Deus. Quando a gente coloca isso diante de Deus, o Senhor tira uma medida de uma porção grandiosa. Por isso que a revelação é muito alta, quando você consegue gerar um processo de relacionamento na intimidade. Quando você começa a gerar isso, então a paternidade não se perde. E o processo da visitação não fica pelo caminho. O processo da visitação são aqueles momentos que nós estamos diante de Deus e Ele vem sobre nossa vida e nos toca profundamente. Mas muitos cristãos, queridos, passam pelo processo da visitação, mas parece que no outro dia, na segunda-feira, aquele processo foi tudo embora. Então, quando o Senhor diz, não passa de mim o teu processo da visitação, Ele estava dizendo, olha, uma árvore bem alimentada, uma árvore bem regada, ela produz frutos. Uma árvore que entende o alimento, ela não deixa um alimento, então, uma vez por semana, então, num culto de domingo à noite, ela vai regando, ela vai produzindo dia após dia. Salmo 1, ele fala isso. Quando nós somos plantados à beira do ribeiro, as raízes conseguem retirar da terra, e constantemente, então, nós vamos produzindo frutos naturalmente. Ninguém consegue profetizar sobre uma pessoa para ela frutificar. É o alimento que vai fazer ela frutificar. Os nutrientes da terra, as águas constantes, fazem com que aquela árvore comece então a gerar uma folha bonita.
Sabe aquele pomar maravilhoso que é plantado até nos dias de hoje? E o dono da terra então começa a cuidar zelosamente por aquelas plantas. De imediato, quando você vê aquela flor saindo e aquelas frutinhas pequenas começam, meu Deus, parece que a folha caiu tudo e caiu toda a flor. Mas a flor cai, mas o fruto já está ali. O homem pode não enxergar a frutificação, mas já está ali o fruto. A flor, ela cai, mas ela já germinou, porque está sendo alimentado constantemente. Mas se você cortar a raiz, queridos, que alimenta, de imediato, aquela árvore perde a força. Assim, aqueles que cansam de estar diante do Senhor. Sabe, queridos, o espírito religioso precisa ser vencido. É uma condição humanista, onde não rega, e quando rega somente a nossa alma. Uma alma regada por um processo religioso, ele molha somente as folhas, mas não desce para onde precisa. Pegou no teu espírito? Uma alma religiosa, queridos, recebe a chuva, mas não consegue subverter em bênção aquilo que está liberando o Senhor. Por isso que Jesus, quando entrou em alguns tempos, ele tentou deixar um recado muito tremendo, falando sobre nutrientes. Quando ele falava do espírito da coletividade, ele estava dizendo: olha, se você entender no individual, quando você estiver no coletivo, você vai nortear a revelação. Você vai apontar uma seta e vai ficar muito claro para onde você está andando. Você não vai andar perdido, sem direção. Pastores hoje, muitos pastores andam sem norte, buscando visão dia após dia, porque não manifesta no individual. Então, na hora do coletivo, busca sempre alguém que possa dar uma direção. Hoje eu tenho que entrar nessa visão, amanhã eu tenho que entrar na outra, e assim por diante. Quando a gente é alimentado no individual, queridos, nós vamos entendendo o processo do molde do Senhor. Nós vamos entendendo que o Senhor está proporcionando uma ferramenta de moldagem. Uma ferramenta de moldagem. Quando nós não fazemos isso, nós estamos desacelerando o processo. Nós estamos atrasando a obra de Deus em nossa vida. Nós podemos entender isso? Sim, podemos. Podemos levar 10, 15, 20 anos. Ou até você estiver bem velhinho. É nossa escolha. Quem me dera, queridos, eu tivesse conhecido o Senhor bem mais cedo que os 40 anos. Bem mais cedo. Lucas capítulo 1, você não precisa abrir. Versículo 11. Nós vemos como é que funciona o processo do travamento que Satanás e seus demônios querem fazer. Herodes, porém, seus soldados desprezou, escarnecendo dele, vestindo com roupa resplandecente. Tornou-o a enviar a Pilatos. Nesse mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes andavam em inimizade, um para com o outro. Satanás, ele se movimenta como uma entidade organizada. Até os camaradas começam a ficar amiguinho. Alguns anos atrás, eu ministrei alguns anos no presídio de menores infratores, Fundação Casa.
E eu me lembro assim que a gente era meio rebelde. Naquela época assim, o povo se enchia de escapulário. Porque muita gente ia lá levar seu credo. E a gente começava a ministrar os meninos começavam a tirar tudo aquilo. E me entregavam. Um dia, uma mulher que estava lá, que tinha uma conduta, assim, de um outro formato religioso, vamos dizer assim melhor, que acreditava em reencarnação e assim por diante, se juntou com mais algumas pessoas e começou a falar no meio do público assim, dizendo: olha, sabia, irmã fulana, que eu descobri um lugar que agora tem promoção de escapulário, 50 centavos, eu vou comprar um monte. E aquilo, sabe, na hora eu observei, eu sabia que era para mim. Sabe aquele recado que alguém te dá assim? Cara, se existe uma coisa do inferno, é pior que indireta, acho que não tem, cara. Cara, pensa num negócio terrível, só tu sabe que é para ti. Cara, não use direta, irmão. Não faça isso. Não use da palavra ou qualquer outra coisa para atingir alguém. Não faça isso. Isso não é de Deus. É terrível isso. Usar de uma palavra. Não faça isso. E aí eu ouvi aquilo. E eu entendi que elas não se davam, não se conversavam, mas naquele momento se tornaram amigas. Herodes e Pilatos não se davam. E de repente, para matar Jesus, para escarnecer o nome do Senhor, se juntaram, viraram amiguinho. Pensa naqueles dois políticos, um do PT e outro do PSOL, sei lá o que. Não sei qual é, eu não entendo muito esse negócio. E resolvem então se juntar. O propósito do inferno é atrasar a obra de Deus em nossa vida. Sabe por que ele vai fazer isso? Ele vai juntar sempre. Sabe aquele teu amigo que te convida para uma balada? E aquele outro que não gosta muito, mas aí, para te afrontar e para dizer: cara, tem um crente aqui no meio, cara, dá mais uma aí. E oferece para ti. Mas tu não vai beber mesmo? Ele nem bebe, mas para mostrar aquilo, então ele se torna amigo. Então ele começa a usar daquele subterfúgio. É ou não é? Já aconteceu contigo? E aí aqueles camaradas te juntam tudo. Cara, hoje tem festa. O comportamento dos nossos inimigos vem através de politicagem, queridos. Pensa numa coisa infernal. Politicagem, queridos, é quando você usa de subterfúgio humano para agradar uma outra pessoa e desagradar até o Criador. Usando algumas... Sabe o jeitinho brasileiro? Sabe aquela coisa que a gente faz? Jesus, me ajuda. Sabe aquelas coisas assim que, para agradar a pessoa, você deixa de falar a verdade? Politicagem. Herodes e Pilatos viraram políticos para atrasar a obra de Deus, para impedir que Jesus completasse o propósito. Manda para lá, manda Jesus para cá, manda para lá. E aí então começa a escarnecer para tentar a imagem de Jesus cair sobre os judeus. O inferno romano. E o judeu, muito corrompido que era, então, Barrabás, né? Alguém postou há poucos dias que nós continuamos ainda escolhendo ladrões, né? Falando de política. Nós não, em nome de Jesus, mas amém. Então, tentando jogar o nome do Senhor ao descrédito. Sabe quando aquela pessoa aponta um pecado de alguém, inclusive de nós aqui, para você? Cara, mas ele está pregando a Bíblia? Mas tu não sabe daquela história dele? Cara, ele tem uma verruga no pé desse tamanho. E usa sapato. Tentando pôr descrédito naquilo que Deus está construindo.
Sabe qual é o propósito do inferno? É atrasar a obra de Deus, às vezes na vida de um familiar até. É ou não é? O propósito do diabo, queridos, é desconstruir o formato que Deus está construindo, destruir o reino de Deus. O propósito do inferno não é confrontar o pecado, é que nós venhamos vender a unção. Tentar aceitar algumas coisinhas. Simplesmente por não querer confrontar aquilo que o inferno está fazendo. Favores. Nós vivemos os dias de política onde os favores, queridos. Mas eu vou votar naquele fulano. Não sei se tu fez isso. Eu não. Em nome de Jesus. Porque aquele cara me ajudou. Me levou uma carga de brita. Me deu uma camiseta com a foto dele. E eu vou dormir com a mulher ainda com a foto do vereador. Pensando num negócio horrível, né? Pão com mortandela, sei lá o que for. Não. Deixa eu voltar aqui. Nós precisamos entender o processo que muitos se perdem. Aquilo que nós não compreendemos, nós não desfrutamos. Quando os cristãos não conseguem entender esse processo, até às vezes consegue passar a palavra de Deus para alguém, mas ela mesma não desfruta. Não desfruta da mesa. Pensa num negócio terrível. Mas eu preguei para não sei tantos. Senhor, mas eu teu nome, expulsei demônios, curei enfermos em teu nome. E o Senhor vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. Aparta. Estou terminando, queridos. Abra a Bíblia. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Aleluia. Versículo 36. Te adoramos, Jesus. Nos ajuda aqui, Senhor, a entender o que o Senhor quer falar conosco. Espírito Santo. Então, versículo 36. Então Jesus, com eles, a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentai aqui enquanto eu vou ali orar. Levando comigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está triste de morte, ficai e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em rosto à terra e orou, e dizendo: Pai, se possível, não passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas a que tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse: Pedro, nem assim uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiar e orar, porque para não entreis em tentação. E o Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se mais uma vez, orou ao Pai e disse: este cálice não pode passar sem que eu o beba? Faça a tua vontade. E voltando-se outra vez, achou-os dormindo de novo. E pondo os olhos que estavam carregados, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos: e dormi agora, descansai. Eis que é chegada a hora que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Na caminhada cristã nós temos muitos adversários de Yeshua, queridos. Uma delas é o cansaço. Sabe, se nós olharmos para essa história, nós vamos ver que Jesus estava tão cansado quanto Pedro, Tiago e João. E a palavra diz então que Jesus, ele foi e se prostrou e começou a orar. Ele disse: olha, vocês fiquem aqui, vocês não
Orem, vigiem, não entrem em tentação, para que vocês sejam vencidos. E aí ele foi orar, e dali a pouquinho de volta, e os camaradas estão dormindo. E ele vai e ora de novo, a mesma coisa. E ele volta, eles estão dormindo de novo. Quantos de nós temos recebido uma palavra de revelação e dormimos na luz, queridos? Quantos de nós temos recebido uma palavra como essa? Nós precisamos entender a grandeza que é estar no Senhor. Se Tiago, João e Pedro tivessem entendido, dentre os 70, Deus separou, de 500 separou 70, de 70, 12, dos 12 sobrou 3. Do que representava estar com Jesus naquele momento, cara, eles estariam sapateando em roda de Jesus e disse: olha, Senhor, nós vamos aqui orar contigo, nós vamos vigiar contigo, cara, não vamos dormir. E Pedrão estava todo machão um pouquinho antes. Não vou te negar, se possível, se precisar eu vou morrer contigo, e toda aquela história. Eu disse: sei, te conheço, nego. Vai falando aí, vai arrotando, machão. Deixa aparecer a espada aí, e os camaradas de capacete, vamos ver se tu é macho mesmo. Nem na oração ele foi capaz de vigiar, quanto mais eu resistia o galo cantar. O galo cantou e já se apavorou e virou em perna. Eu acho que no primeiro canto ele já começou a preparar as canetas. Então, a falta de vigilância nos faz a gente perder a instrução de salvação muitas vezes. A falta de entendimento faz com que nós não sejamos inseridos naquilo que o Senhor nos promete. Quando nós decidimos vigiar, queridos, entrar nesse processo, nós não vamos dormir na luz. Quando ele mandou descansar, ele estava dizendo: olha, eu estou fazendo sozinho o que vocês deveriam fazer comigo. A Bíblia fala que quando Jesus ele ficou tão angustiado pela humanidade, que quando ele começou a orar, então o sangue verteu com o suor dele, o tamanho da angústia. Às vezes, queridos, nós se colocamos num lugar em angústia diante de Jesus, cara, que parece assim que a gente sente uma dor. Se nós entendemos que Jesus orou 3 vezes da mesma maneira, ele falou 3 vezes as mesmas coisas. O Senhor está buscando entre os escolhidos um espelho de adoração. Alguém que possa espelhar. Imagine então se esses homens estivessem ali com Jesus naquela hora, então, numa hora tão grandiosa, sendo preparada para algo. Provavelmente eles teriam recebido um galardão maior que receberam. Nós estávamos falando na sexta-feira na sala de oração sobre Enoque. E nós dizíamos uma coisa simples: Enoque andava com Deus. E Enoque não viu a morte. E Enoque foi levado pelo Senhor. Pensa num processo de galardão. E a misericórdia de Deus ainda permitiu que Pedro continuasse com a chave. João continuasse tendo ainda o Espírito da revelação. E Tiago, leia o livro de Tiago, cara. Pensa num confronto. Tiago bate mais na gente. A Gabi trouxe uma palavra de Tiago semana passada muito tremenda. Eu lembrei, Gabi, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 4. É isso? Nós estamos aqui na sala de oração. Deus tem levantado a Gabi aqui na sala de oração. E outros irmãos. O padrão de Deus, ele vem em adversas nossas consuficiências. A nossa consuficiência quer nos levar para o nosso conforto da carne. Mas o padrão de Deus é que a gente fuja de algumas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 16, ele fala sobre esse padrão.
Quando jejuares, não mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos. E quando os homens vejam que estão jejuando, em verdade eu vos digo, se receberem, já receberam sua recompensa. Porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava teu rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando, mas o seu pai que é em secreto, e o teu pai em secreto vê e recompensará. Olha o padrão que Jesus estava liberando. Cara, o bonitão que as pessoas enxergam às vezes, não é o padrão de Cristo. O padrão de Cristo é quando a gente entende que nós estamos sendo alimentados. Sabe, tem uma história, quando o pastor, nos tempos antigos, não existia um corpo veterinário, então ele pegava as suas ovelhas, e quando ele retirava do aprisco, ele levava para o pasto pastar, então ele ungia as ovelhas com óleo nos ouvidos, com azeite, porque existe uma mosca que ele entrava pelos ouvidos e dava coceira aos ouvidos, então ela se batia muito, então ela não se alimentava. Então ela muitas vezes morria porque ela não se alimentava. Se nós olharmos para os dias de hoje, o que está sendo colocado em alguns ouvidos não tem alimentado, porque não está passando pelo aguento, não está passando pela unção. Então, quando a pessoa sai do aprisco, sai de dentro da igreja, ela vai para fora, e ela começa a se bater em problemas, e ela não continua se alimentando, e ela morre. Ela tenta ressuscitar no próximo culto, no próximo encontro, no próximo retiro, no próximo show gospel e assim por diante. Alimento é algo que deveria ser constante, por uma palavra, rema. E rema, queridos, a gente bota fora quando a gente sai da porta da igreja. Rema impede que a coceira venha sobre os ouvidos e a fraqueza, como teve ali naquele momento Pedro, Tiago e João, homens que andavam com Jesus. Quando nós saímos da igreja bem alimentados e nós impedimos a invasão do mundo sobre os nossos ouvidos, quando o louvor continua tocando no nosso ouvido na segunda, na terça, na quarta, e quando você não toma algumas decisões, algumas besteiras, de botar um sertanejo no seu ouvido e perder tudo que Deus te deu, quando você decide clamar e entender que a palavra de Deus não pode se tornar uma fábula. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e que, se sentindo coceira em seus ouvidos, recusarão a dar os ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Era isso que o Senhor estava falando. Igreja a gosto de freguês, sem entender o peso da glória, queridos, escute. Isso é muito importante você gravar no teu coração. Quando nós cantamos aqui, vem com o peso da tua glória aqui. Se você não estiver disposto a suportar e entender a glória que está vindo, não cante, não chame pela glória. Não declare a glória sobre a tua vida se você não estiver disposto a carregá-la. Quando o Senhor estava dizendo, olha, dentro do pavilhão eu tenho um dossel, eu tenho algo precioso dentro em cima do altar. Ele estava dizendo, olha, entenda que eu estou colocando algo precioso ali. Se você tiver alguma reprovação, não entre convidando a glória. Esteja disposto a suportar aquilo que você carrega. É preciso decidir e dar fim ao evangelho raso, caso contrário, você será um cristão frustrado. Ó vida, ó azar, ó mundo, que luta. E você entra naquela espera do crente 6 horas.
Quando precisa, sempre a mão do pastor sobre sua cabeça. Porque você não deixa o grande pastor te tocar. Então, quando o homem peca, quando o pastor peca, quando o diácono peca, quando qualquer pessoa erra, você não consegue ter uma referência que é Cristo. Então, a glória do Senhor, Ele tem a função de fazer que nós venhamos tomar a decisão e sair do padrão de aprisionamento, onde a alma fica saindo do rompimento, e nós entramos para uma decisão de proteção, que é estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Habitação. O reino da igualdade, quando nós entendemos o nosso modelo é Cristo. Se algum pastor começar a pregar e apontar para ele, cara, pula fora, irmão. Se não apontar para Cristo, você está fora do pão. Sabe, queridos, Jesus, quando Ele queria fazer a obra dele, Ele começou a demonstrar de verdade que o reino dele não era um reino deste mundo mesmo. Em Mateus capítulo 21, terminando essa parte aqui. Mateus 21, versículo 2. Ele disse: Ide está de frente a vós, logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-o. O Senhor precisa deles, e logo enviará. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu não preciso da jumenta, eu preciso deles, das pessoas que estão reprovando o processo de eu usar o meu transporte. Ele estava dizendo: olha, eu estou mostrando para vocês como eu entro no teu coração, como é que eu quero entrar. Não adianta você fazer um alvoroço e dizer Hosana, Hosana, e estender os tecidos como aquele povo estendia. A Bíblia fala que ele estendia seus mantos e jogava aos pés de Jesus, e levantavam suas folhas verdes e começavam Hosana, Hosana, Hosana. Jesus estava dizendo: olha, não é a jumenta, não é o transporte. O que eu preciso é deles. Eu preciso de alguém que entenda o que eu estou fazendo. Aquele povo estava querendo uma libertação só para eles. O judeu queria um libertador, ele queria alguém que se levantasse como um soldado para se livrar de Roma. Então, a libertação que aquele povo estava buscando não é diferente nos dias de hoje. O evangelho egoísta, onde eu quero resolver o meu problema. Jesus estava dizendo: olha, se você entender o coletivo, você vai ser abençoado no individual. Aleluia. Se você entender o que está acontecendo aqui hoje, você vai ser abençoado no individual. Você precisa entender isso, irmão. Se você entender que Deus é um Deus coletivo, Ele estava trazendo um reino. Ele não estava trazendo qualquer coisa. E o Senhor não se impressionou com aqueles mantos estendidos. Ele continuou no propósito. Continuou andando. É preciso, queridos, que a palavra de Deus entre nos nossos corações e a gente comece a entender a prática da justiça. Justiça é para ser praticada dia após dia. Queria que você se colocasse em pé.
nós podemos, e se você quiser, você pode continuar vivendo o evangelho de meia boca. Mas se você entender que por baixo do curativo existe algo que Jesus quer curar nessa noite, o nosso senso de justiça é muito menor que o senso de justiça do Pai. Sabe qual é que é o remédio que Deus quer aplicar na tua vida? Eis o remédio. Se alguém pudesse pedir uma receita, queria dizer: olha, a palavra de Deus de hora em hora, de minuto a minuto, injete na sua veia, coma do rolo, desfrute do livro, desfrute da sua verdade que liberta, desfrute do gosto. Tu não pode falar para alguém de algo que você não comeu. Mas tem gosto de quê mesmo? Experimente a doçura. Experimente das ervas amargas quando precisa. Quando nós tomamos um medicamento, nem sempre é bom, querido. Às vezes nós fizemos careta na hora. Quando o Senhor quer nos dar uma injeção, nós olhamos com um ar de rejeição até às vezes. Mas é isso que nós precisamos. Não adianta você vir à igreja se você não estiver disposto a fazer aquilo que manda a sua palavra no restante dos dias. Essa é a grande diferença. Nós temos orado aqui, queridos, para que este lugar ele se torne um útero espiritual, um lugar de cura. As células tronco do Senhor, que quer nos levar para a origem, nos levar de volta para a criação. É necessário que nós venhamos tomar uma escolha hoje à noite ceia, queridos. Ah, mas então eu me comportei durante 30 dias, então eu vou ceiar. Não, queridos. Nós precisamos entender a prática da justiça. Foi para isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, irmão. Para você ouvir da parte de Deus, não através dos lábios de um homem ou de uma mulher ou de alguém que está tocando louvor, não. Mas é algo que quer ecoar dentro dos nossos ouvidos e descer para o coração. É isso que Jesus quer fazer nessa noite. Ele quer desafiar alguns homens, algumas mulheres nessa noite a tomar uma decisão em suas vidas. Desde que eu cheguei nesse lugar, o Espírito Santo começou a me incomodar e me inquietar. E muitos nem vieram aqui nessa noite. Jesus está clamando para que nós venhamos entrar com Ele. As oliveiras onde estava Jesus, era retirado o mais puro azeite que até hoje é conhecido. A oliveira estava dizendo: olha, eu tenho algo puro para ti. Eu tenho algo que vai dar tempero para a sua vida. Escolha estar comigo. O Espírito Santo quer romper nessa noite. Ele quer extravasar os limites do teu coração. E para que você entre nessa esfera, é necessário que você tome uma medida radical na sua vida. Nós podemos ficar com o superficial, mas nós podemos pegar algo maior. Sabe aquilo que a gente pega e planta, ninguém pode roubar.
Se você é um daqueles que entendeu que precisa praticar justiça, eu queria que você se desafiasse e viesse adorar a Deus aqui na frente conosco. Dê um passo de fé e vem aqui na frente. Não é porque nós vamos fazer uma firula aqui, irmão. É porque nós vamos entregar algo para o Senhor no altar dele nessa noite. Nós precisamos fazer isso, querido. Nós precisamos dar um passo de fé. Mas pastor, eu sou cristão há tanto tempo. Eu sei, mas ele sabe também. Jesus está chamando pelo teu nome nessa noite. Se você já tem esse evangelho profundo de relacionamento, então o Senhor quer reescrever alguns processos de mergulho e dizer para ti: os teus adversários querem se tornar notórios, mas eu sou o Senhor. E eu sou o Senhor. E o único que você tem que dar ouvidos é para mim nessa noite. Não dê ouvidos à tua alma nessa hora, nessa noite. Não dê ouvidos, não deixe. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nessa hora, Senhor. Entre agora, Senhor, nos corações, Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos liberar uma palavra, Senhor. Aleluia, Senhor, de alinhamento nessa noite, Yeshua. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Entre, Senhor. Entre nos corações dessa hora, Deus. Libera, Senhor. Aleluia, Senhor, que o teu amor, Senhor, não é medido, Senhor. Aleluia, com um alimento que não seja de tua parte. Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai liberando agora nessa hora, Senhor. Aleluia, Senhor. A graça, Senhor. A graça, Senhor. A graça, Senhor. A graça na tua palavra, Senhor. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Libera, Senhor. Libera-nos, Senhor. Senhor, eu estou sujeito a essa palavra também, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo. Aleluia. Libera, Yeshua. Libera, Senhor. Aleluia. O espírito da profecia é o espírito da verdade. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Tu és a cura, Senhor. Cura nossas almas, Senhor. Cura nossas almas, Jesus. Nos faz a nossa alma se submeter. Ensina, Deus, a sujeição, Senhor. Sim, Jesus. As nações tremem, Senhor. Sim, Deus. Não é o medo, Senhor, que vai nos tirar do propósito, Senhor. Sim, Senhor. Não é homens fartados, Senhor. Jesus. Leva, Senhor. Nos leva, Senhor. Aleluia, Senhor.
Ah, Jesus. Aleluia, Senhor. Que haja entregas nessa noite aqui, Senhor. Ah, Senhor. Deixa o Espírito Santo tocar nessa noite. Aleluia. Espírito, Espírito, Espírito. Toca, Senhor. Aleluia, Senhor. Esteja disposto a carregar a glória. Aleluia. Porque enquanto nós não se limparmos, não tirarmos as lepras que nos prendem, as lepras da alma, a glória se tornará pesada demais. Aleluia. O Espírito Santo quer tornar, aleluia, algo leve nessa noite. Entregue nessa noite os pesos que não deveriam ser teus. Examine-se. Deixa o sangue de Jesus, deixa o sangue dele passar. Deixa ele retirar aquilo que não vem da parte dele, Senhor. Aleluia. Lugares profundos, Deus. Pureza do teu Espírito, Senhor. Pureza do teu Espírito, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Homens rendidos diante do Senhor, mulheres, Deus, entregues, Deus, a grandeza do teu Espírito, Deus. Canções sendo liberadas dos lábios, Senhor. Canções espirituais, Jesus. Eu clamo por canções espirituais, Senhor. Arranca toda a secura, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A tua palavra ela é suficiente, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. A tua santidade, Senhor, é justiça, Senhor. É paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse é teu tempo, Jesus. É tempo de conserto, Senhor. Aleluia. Constrói um altar para Ele, querido. Aleluia. E Ele colocará o dossel sobre o altar. Aleluia. Não há nada tão poderoso. Aleluia. Em onde você decide escolher o véu rompido. Aleluia. O véu foi rasgado por um propósito. Que as nossas almas sejam submergidas diante da grandeza do Espírito Santo. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, doce Espírito. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa levantar nessa noite aqui um espírito de nobreza, Senhor. Entender, Senhor, quem é o Rei. Aleluia, Senhor. Quem entende que é o Rei, descobre, renove diante do Senhor. Quem descobre o Rei, descobre que está Deus. Aleluia, Senhor. O sangue nobre, o sangue de Jesus é nobre. Aleluia. Obrigado. Obrigado pela tua doçura, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sabe por que nós ceiamos, queridos? A Bíblia fala que Ele é o pão que partiu, Ele é o pão partido. E quando Ele nos diz que nós somos um com Ele, então nós somos o pão. Nós somos Belém, nós somos Belém, nós somos casa do pão. E Jesus quer nascer nos nossos corações dessa noite. Só um pão partido. Só um pão partido, só um pão partido. Um pão que é partido. Pode ver Belém nascer em nossos corações. Aleluia. Quando Jesus fala em Lucas 22, Ele diz: fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que comeres desse pão e beberes do cálice, que anuncia até a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Mas quando? No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto, no sexto, no sétimo, todos os dias é dia do Senhor. Não é o culto de ceia que vai nos transformar santo, mas é a santidade dele que nós precisamos disseminar. É no partir do pão. Todas as vezes que comes do pão, aleluia, até que Ele venha, então os homens perseveravam então diante dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas suas orações. Por onde estiveram por 3 dias reunidos em nome, ali eu estarei no meio, diz o Senhor. Então Ele está no nosso meio nessa noite. Aleluia. Pois se toda a igreja então congregar num só lugar, 1 Coríntios 14, é o ajuntamento dos discípulos, então o partir do pão e as luzes do cenáculo, eles estavam juntos no jogo. Jesus estava ali. Aleluia. Hoje nós temos uma família para apresentar neste lugar. Eu queria chamar o Luiz Graciola, queria chamar a Marlene e a Samara. Não sei se a Samara vem junto, né? Aleluia. Queria chamar essa família aqui. Queria que você subisse aqui, nós vamos orar. Eu queria que os pastores viessem aqui até esse lugar. Amém. Queria que vocês viessem. Amém. Queria que vocês viessem aqui, nós vamos orar então, recebendo essa família. Graciola, nós temos uma história muito interessante. No começo da nossa caminhada cristã, nós aprendemos alguns passos na casa dele. Pensa num momento de carinho, cara. 15 anos depois, nós podemos estar recebendo nessa casa. Como o Claudemir, nós temos uma história lá do começo. A senhora tem uma outra história.
e eles estão ministrando casais para sempre. Ele falou para mim: pastor, Deus falou conosco. Eu disse: então é do Senhor, porque eles são ceifeiros diante do Senhor. Amém, querido? Nós queremos receber com amor aqui neste lugar o Luiz, a Marlene, a Samara, e nós queremos declarar que neste lugar eles são honrados neste lugar. Aleluia. Queria que você estendesse a mão sobre eles. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos no Senhor, Deus. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor. Aleluia, Senhor. Que aquilo que o Senhor toca, ninguém pode roubar, Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Nós sabemos, Senhor, existe, Deus, um lugar, Senhor, separado para essa família, Deus. Aleluia, que sejam instrumentos, Deus, neste lugar, Senhor, como ceifeiros, Deus. Pai, nós abençoamos, Deus, e declaramos, Deus, essa família coberta no Senhor. Essa igreja, Senhor, será intercessora da vida deles, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, cobre, Deus, com graça, Senhor. Que eles sejam instrumentos da verdade neste lugar, Senhor. Que pessoas sejam alcançadas através dessa família, Deus. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Que a palavra, Deus, nos lábios deles seja a palavra da verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que possamos entender com clareza, Senhor, aquilo que está liberando o Senhor, Deus. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa, Deus. Guarda, Deus, protege, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, doce Espírito. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. 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 Amém. Eles vão ser o primeiro a ceiar, amém, queridos. Aleluia. Então, este é o povo que Deus coloca, sabe, para ser ferramenta dele, ceifeiros diante do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, que o teu reino venha, Senhor. Aleluia. Que a tua graça venha, aleluia. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, Deus. Aleluia, Senhor. Maranata. Aleluia. 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 Pão partido. Quando Jesus partiu o pão, ele estava dizendo: olha, eu sou o pão da vida, e eu contigo sou um a partir de hoje. Aleluia. Aleluia.
Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Deus, o pão, Deus, e o suco, Senhor, que nós estamos recebendo, Senhor. Aleluia. Pai, esses elementos, Senhor, foi em memória do Senhor, em memorial, Senhor. É em memorial, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que nós somos Belém do Senhor. Nasce em nós, Senhor, a cada dia, Senhor. Aleluia. Senhor, nós entendemos o pão partido, Senhor. Entendemos, Senhor. Nós entendemos o pão partido. Aleluia. 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 Então ele abençoou e deu os seus discípulos, e dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Aleluia. Então o Senhor está dizendo nessa noite: o meu corpo não pode ser algo de graça. Aleluia. Não permita, destina no corpo, destina, venha discernimento no teu corpo nessa noite, para que o teu corpo possa manifestar o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Destina no corpo nessa noite. Aleluia. Não faça isso levianamente, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É isso que o Senhor quer fazer. Ele quer que nós venhamos entender que nós precisamos do perdão dEle, porque Ele se fez um conosco. Aleluia. Ele compartilha o pão, porque nós viéssemos compartilhar o pão. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entendemos o pão, Senhor. Nós entendemos o pão. Coma do pão, querido. Aleluia. E tomando o cálice, então. Aleluia. Um pouco antes dele tomar o cálice, ele foi para as oliveiras, e o óleo estava sobre ele. Então ele tomou o cálice em suas mãos. E ele rendeu graças, dizendo: bebei todos, porque este é meu sangue, o sangue que foi derramado para muitos, a remissão de pecados. Mas não bebei deste fruto até aquele dia que eu beba de novo, então, no meu Pai. Então ele cantou um hino e voltou para as oliveiras. Aleluia. Ele voltou lá, e então ele se prostrou em terra e orou ao Senhor. Ele disse: olha, esse é o meu cálice, o cálice que eu hei de beber. Aleluia. Os meus irmãos irão beber comigo. Mas, aleluia, esse é meu sangue, o sangue para a remissão de pecados. Jesus, eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, e nós sabemos, Senhor, que o teu sangue não foi derramado, aleluia, de forma inocente, para que nós não fôssemos inocentados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nessa noite aqui o teu sangue, Senhor, venha transformar corações em inocentes, Senhor. Aleluia. Até que o Senhor venha, percorra o sangue em nosso meio. Aleluia. Percorra o sangue em nosso meio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Troca o cálice com o teu irmão. Diga para ele até que ele venha. 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 Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Até que ele venha, Senhor. Aleluia. Até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Aleluia.
Em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo. Até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós declaramos, Senhor, que o Teu sangue é perfeito. O Teu sangue é perfeito. Pai, eu declaro, Deus, que enquanto nós bebemos do cálice aqui, curas irão ser realizadas em nosso meio, Senhor. Cura, Senhor, em nosso meio, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós entendemos, Senhor. Beba do cálice, querido. Você pode dar um brado. Aleluia! Dê um brado de vitória ao Senhor. Oh! Aleluia! Santo! Eu queria chamar a Renata. Mais alguém? A Catilene não está. Mais alguém está de aniversário essa semana? Aleluia. Mais alguém? Amém. Cadê o Sérgio? Sérgio não está aí? Venha cá, Sérgio. Amém. Nós vamos orar pela Renata então, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, que os anos, Deus, sejam graciosos com a Renata, Senhor. Senhor, nós abençoamos a tua filha, Deus. Obrigado, Senhor, por esse coração, Senhor. Obrigado por aquilo que tem feito através da vida dela neste lugar, Senhor. Senhor, nós a abençoamos, Deus, e declaramos que os dias que virão, Senhor, serão dias tremendos na vida dela, Senhor. Nós a abençoamos já a geração dela, Deus, e declaramos geração bendita, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Parabéns a você nessa data que
Glória a Deus, irmãos. Amém. Deixa eu só dar um recadinho para você. Você casal que queira ir para o retiro de casais. Nós temos 2 vagas. Nós temos o Tom e a Esli e o Graciola e a Marlene que estão indo para o retiro de casais em novembro. Então nós temos 2 vagas. Se você tiver interesse nesse retiro de casais, nós temos mais 2 vagas lá em Itajaí. Amém? Glória a Deus. Nós temos um lanche aí também na cantina, se você quiser ficar na comunhão dos irmãos. E amanhã tem sala de oração e oração à noite e assim por diante. Amém? Vamos nos despedir então? Levanta as tuas mãos então. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, leva teus filhos em segurança, Deus. Não permita que ninguém, Senhor, nessa semana, Deus, passe por assolação, Deus. Papai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós declaramos, Senhor, que será uma semana de vitória, Deus, em nossas casas, Deus, em nossas famílias, Deus. Senhor, na vida do Antônio, Deus, Pai, nós abençoamos e declaramos o nome do Senhor sobre a casa do André, da Juliana, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a semana, Deus, seja uma semana de revelação, Senhor, e que nesses dias o Senhor possa trazer à luz, Senhor, aleluia, tudo que precisamos, Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela graça do teu Espírito.